Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Você sabia que as mudanças climáticas em áreas tão distantes como na Antártica podem ter impacto significativo em nosso dia a dia aqui nas regiões tropicais? É por isso que cientistas do mundo inteiro se dedicam a intensas expedições nos polos sul e norte do planeta para estudar essas alterações nas calotas polares. Na aula de hoje, um destes pesquisadores vai nos explicar um pouco desse processo. Hoje, na quarta aula do nosso curso sobre mudanças climáticas, o professor Heitor Evangelista, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, irá conversar sobre os componentes do clima e variabilidades climáticas, ilustrando o conjunto de fatores que leva a variações no clima em escalas locais, regionais e globais. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, componentes do clima e variabilidade climática. A questão das mudanças climáticas, ela deixou de ser uma questão puramente científica, deixou de ser puramente uma questão política e passou a ser algo que envolve toda a nossa sociedade. Todos os elementos da sociedade estão enganjados nessa questão de uma forma ou de outra, seja na busca do conhecimento, seja na forma de mitigar, seja na forma de buscar soluções inovadoras. E eu, muitas vezes, como brasileiro, me pergunto por que na nossa sociedade, nós que somos o berço da biodiversidade global, seja dos ambientes terrestres, seja no ambiente marinho, por que nós não temos um engajamento tão intenso na questão das mudanças climáticas? Por que a juventude, por exemplo, não traz a questão das mudanças climáticas como um elemento de luta, né? Visto que o ambiente futuro é o ambiente que as crianças e que os jovens vão se desenvolver no futuro. A grande questão que eu acho que também está por trás disso é porque nós vivemos num país tropical ao nível do mar. E o que acontece é que as mudanças climáticas, muitas vezes, nas regiões tropicais, elas são mais suavizadas do que quando observadas em regiões polares, por exemplo, ou no ambiente temperado. Uma pessoa que mora na Noruega, no Canadá ou no Japão, durante o verão, passa períodos quentes e, durante o inverno, observa nevascas de até 1 metro de espessura. Enquanto nós aqui vivemos no ambiente tropical, nas cidades grandes e ao nível do mar. E uma pessoa do público quase não tem uma percepção tão clara de que existe uma mudança climática em nível global em curso. Isso porque, nas regiões tropicais, muitas vezes, a variabilidade climática ela é mais suavizada, comparada com os ambientes temperados. Veja bem, uma pessoa que mora na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, ela experimenta, durante o período de 1 ano, grandes variações do clima, desde um verão quente de 35 graus até um inverno de menos 35 graus. Enquanto que nós, que vivemos aqui no Brasil, muitas vezes vamos para a praia durante o inverno. Então, esse conceito das mudanças climáticas, muitas vezes, para nós que vivemos nos trópicos, parece alguma coisa bem distante do nosso imaginário coletivo, diário. Então, o grande desafio das mudanças climáticas hoje para nós é de trazer para a sociedade por que alterações climáticas que ocorrem tão distante de nós podem afetar o nosso futuro. Então, esse é o nosso grande desafio que nós temos hoje nas ciências climáticas, é trazer essa informação para o seio da sociedade, para que ela possa compreender que as mudanças climáticas, elas podem ser locais, regionais e globais. E, em todos esses 3 âmbitos, atuar fortemente sobre você, mesmo que a sua origem esteja a quilômetros de distância daqui. Para mim, como um geocientista,
eu só vim compreender definitivamente as mudanças climáticas na minha experiência na Antártica. Eu trabalho no Programa Antártico Brasileiro há 35 anos. Já fui para a Antártica em 25 expedições diferentes. Desde 87 até hoje, eu trabalho nesse programa. E as regiões polares, elas são o foco desse processo de mudanças climáticas, porque elas têm uma sensibilidade maior a essa questão. Porque a calota polar, ela envolve a precipitação de água, e a água, ela é um elemento-chave nas mudanças do clima. Duas coisas me fizeram crer que as mudanças climáticas, elas são algo de grande escala. A primeira delas, na minha primeira expedição à Antártica, em 1987, eu andei sobre um oceano congelado, né? Então, é uma experiência que é ímpar para alguém que cresceu e viveu num ambiente tropical. E hoje, quando eu volto à Antártica, aquele oceano que congelava todo o inverno, ele praticamente não congela mais. Uma segunda experiência que eu pude observar também é que, em 1987, na minha primeira expedição à Antártica, eu tinha uma pequena garrafa onde eu coletava o ar para medir o CO2. Em 1987, eu mesmo medi o CO2 na Antártica e ele tinha um valor de 350 partes por milhão, 350 ppm. Hoje, o meu laboratório na Antártica envia para mim dados em tempo real do CO2. E os valores que eu meço hoje, em 2021, é de 415 ppm ou partes por milhão de CO2. E o que isso pode me dizer? Bem, isso é a diferença do CO2 atmosférico entre um período glacial e uma fase quente que vivemos hoje. Então, essa diferença que eu mesmo media durante 35 anos da minha experiência na Antártica é equivalente a 100 mil anos do sistema terrestre e aquático, para mudar 65 ppm na composição química do CO2 na atmosfera. Então, isso mostra quão intenso é os processos que nós submetemos à atmosfera terrestre desde o começo da Revolução Industrial. E como isso se reflete quando a gente mede a química da atmosfera. Em 35 anos, nós mudamos quase 70 ppm de CO2. O sistema terrestre inteiro, com todo o processo orbital por trás, conseguiu fazer isso em 100 mil anos. Então, o que nós estamos fazendo não é modificando a atmosfera. O que nós estamos realizando hoje é acelerando os processos. Nós estamos acelerando os processos biogeoquímicos. Então, as mudanças climáticas, ela não é algo novo nesse cenário. Ela é você dar mais dinâmica a um processo natural. E a grande questão que está por trás disso é a seguinte: qual é a consequência de a gente poder acelerar essa máquina em tal velocidade, né? O que acontece com o sistema terrestre, o sistema global, quando nós modificamos algo que usa uma escala de tempo de 100 mil anos em apenas 35 anos? Uma questão importante no conceito de mudanças climáticas é que nós temos que ter em mente que as mudanças climáticas, elas não representam apenas aumento de temperatura. Nós estamos num processo de maior perda de massa de gelo, tanto a Antártica, como a Groenlândia, como o Ártico, como os Andes, como os Himalaias e até mesmo o gelo da África, né, no Kilimanjaro, ou no gelo das montanhas Atlas, no Marrocos. Toda essa criosfera global está em declínio. E essa massa de gelo global ela é extremamente importante para o balanço radiativo da Terra, que mantém a Terra nas condições de temperatura que nós encontramos hoje. E por quê? Porque o gelo da calota polar e das geleiras de montanha, eles têm uma alta capacidade de refletir a luz solar. 90% da radiação solar é refletida pelo gelo, enquanto que apenas 6% da radiação solar é refletida pelos oceanos. Então, quando você tem uma grande variação da quantidade de massa de gelo em relação ao oceano, você provoca modificações no sistema terrestre.
E isso se reflete em quê? Se reflete no transporte de calor, no transporte de massa e no transporte de energia como um todo, entre o Equador e as regiões polares. Então, hoje, o que nós observamos hoje, como consequência disso, é uma alteração de diversos processos no sistema terrestre. Perda de massa de gelo, aumento de eventos extremos, aumento de tempestades, aumento da desertificação, aumento da atividade ciclônica, tudo isso com grandes implicações para a biodiversidade e para a sociedade. Um dos fatores que tornam as mudanças climáticas algo extremamente complexo ao longo do século XX e XXI é o fato de que outros elementos que formam essa variabilidade climática como um todo, eles estão em fases bastante ativas. Então, por exemplo, se eu faço uma linha do tempo da variabilidade do fenômeno de El Niño, que ocorre que se inicia no Pacífico, mas que tem um grande impacto aqui no setor atlântico, eu observo que o El Niño e a La Nina são processos que, ao longo do século XX, eles tornaram-se mais frequentes e intensos. Então, ao longo do século XX, e chegando aqui no século XXI, esse fenômeno natural, que tem um alto impacto sobre a climatologia do nosso continente, ele também está mais ativo. Então, além do El Niño estar mais ativo, o vulcanismo está mais ativo. O vulcanismo é um processo natural que está um pouco longe da realidade que a gente vive, mas ele tem um grande impacto, tanto na questão da temperatura da Terra, porque o vulcanismo ele tende a amortizar a temperatura global, porque os vulcões eles produzem um pequeno aerossol de sulfato que reflete a radiação solar, mas também o vulcanismo está associado a processo de secas. Então, o que ocorre é que, durante o século XX e XXI, além do fator humano, nós temos um El Niño mais ativo, nós temos um vulcanismo mais ativo, nós temos uma atividade solar mais ativa. Se a gente compara a atividade solar do século XIX com o século XX, você vai poder observar que ela está num processo crescente em direção ao século XXI. Então, nós temos vulcanismo mais ativo, El Niño mais ativo, atividade solar mais ativa, e dentro desse cenário todo, nós temos a atividade humana, através da emissão dos gases de efeito estufa. Então, uma coisa que a gente precisa sempre ter em mente é que a variabilidade climática ela é uma soma de fatores. Se as emissões de CO2 elas tivessem sido emitidas no século XIX, provavelmente a gente teria uma curva de temperatura diferente, porque no século XIX os outros condicionantes naturais eles estavam num outro patamar. Então, o que acontece é que hoje nós temos vários componentes naturais muito ativos, além da presença da atividade humana. E qual é a consequência disso? A consequência disso é que nós temos um clima mais variável e com previsibilidade mais complexa. É muito importante a gente poder entender o processo no qual, se eu somar todas as componentes naturais que levam à variabilidade do clima, até mais ou menos meados da década de 70, eu posso explicar a curva de temperatura global utilizando apenas as componentes naturais. Então, se eu somo El Niño, se eu somo vulcanismo, se eu somo atividade solar, se eu somo mudança do uso do solo, se eu somo produtividade primária dos oceanos, cobertura de gelo, são todos esses processos naturais, até mais ou menos a década de 70, a gente consegue explicar a curva de temperatura global. Então, é importante a gente perceber que as mudanças climáticas, elas são um fenômeno recente. A gente só consegue desacoplar as componentes naturais da componente antrópica muito recentemente, há aproximadamente uns 50, 60 anos. É importante a gente observar que as mudanças climáticas elas não começam quando começa a Revolução Industrial.
ela vai se manifestar depois, quando os níveis de CO2, de metano, dos halogênios, do dióxido de nitrogênio, eles começam a crescer significativamente na atmosfera. Hoje, nós nos deparamos com questões do tipo, vivemos num mundo de 400 ppm, né? Qualquer pesquisador que trabalha com química da atmosfera ou mudanças climáticas, obviamente, olha isso com o cabelo em pé. E por quê? Porque no período pré-industrial, esses valores eles foram na ordem de 284 ppm. E hoje, 2021, nós estamos num patamar de 415, às vezes 420 ppm. Então, essa diferença é muito significativa, né? O que pode acontecer com o nosso planeta numa condição de 400 ppm? É claro que nós utilizamos, hoje, para tentar saber disso, modelos computacionais, que consideram dados meteorológicos, dados de navios, dados de satélite, para compor modelos, né, que também consideram toda a geomorfologia terrestre, que consideram o transporte de calor. São equações muito bem conhecidas, que há décadas nós utilizamos para gerar modelos de transferência de calor e massa. Entretanto, existem outras formas da gente tentar entender qual é o futuro do nosso planeta e do clima da Terra num cenário de 400 ppm. Né? Então, o que os paleoclimatologistas fazem? Os paleoclimatologistas, eles estudam o clima do passado, onde uma de suas ferramentas mais importantes é buscar janelas do passado semelhantes à era moderna e saber como, naquelas janelas de tempo do passado, ocorreram as alterações no clima e no nível do mar. O último momento da história com 400 ppm de CO2 foi num período chamado Médio Plioceno. Ele ocorreu há aproximadamente 4,5 milhões de anos atrás. Lá, nossas estimativas todas levam a um cenário de concentrações de gases de efeito estufa parecidos com o que existe hoje, em 400 ppm. Bem, naquele cenário, a gente estima que a atmosfera da Terra ela esteve de 2 a 3 graus mais quente do que o atual. E os níveis dos oceanos estiveram de 3 a 9 metros maior do que hoje. Então, isso significa dizer que, num cenário de 400 ppm, olhando para o passado, 400 ppm representa uma grande variabilidade ambiental, uma grande variabilidade do clima. Então, essas lições do passado, elas são importantes para nos fazer refletir o que essas mudanças na composição da atmosfera podem causar em nível global. Esses dados paleoclimáticos, eles são uma espécie de uma lição do passado para o presente. Então, é muito importante isso, para a gente saber o que pode acontecer quando esses cenários se estabelecem de fato. Esse cenário de 400 ppm que nós observamos no passado, ele levou a algo muito importante que precisamos considerar hoje. A elevação do nível do mar nos patamares de 3 a 9 metros, observados há 4,5 milhões de anos, num cenário de 400 ppm de CO2, foi alcançada através do colapso do setor oeste da Antártica. O setor oeste da Antártica ele é um setor que tem uma altitude menor e responde mais rápido às variabilidades climáticas. Então, todas as estimativas que se tem para essa fase geológica é de uma Antártica perdendo grandes volumes de gelo, concomitante com grandes perdas de gelo também da Groenlândia. E o que nós vemos hoje na era moderna? O que nós vimos hoje na era moderna é um cenário extremamente preocupante na Antártica. E a gente sabe o potencial do oeste da Antártica para a elevação do nível dos oceanos. Então,
Às vezes a gente se pergunta por que a gente olha tanto para a Antártica? Por que é tão importante estudar a Antártica num cenário de aquecimento global? É muito importante porque se o oeste da Antártica ele passa por um processo de colapso catastrófico, o nível do mar ele poderia aumentar numa velocidade muito maior do que as projeções realizadas pelo IPCC. O grande exemplo disso é uma geleira que existe na Antártica hoje, que é assim, o ponto-chave desse processo. Essa geleira ela é chamada de Thwaites. A geleira Thwaites é uma geleira no setor leste da Antártica, monitorada hoje por satélites, por diversos grupos de pesquisa, que mostram uma geleira em franco processo de colapso. Isso pode ser observado como? Através de dados de altimetria de satélite, que mostram uma perda de massa de gelo considerável. E vários trabalhos que foram realizados com estações meteorológicas in situ na geleira Thwaites, mostrando que durante vários dias do verão ela atinge o ponto de fusão. Então, essa geleira ela é uma geleira chave em todo o processo das mudanças climáticas, porque só o volume de gelo da Thwaites representa 65 centímetros de elevação do nível do mar. Só essa geleira, num período de décadas, de poucas décadas. Então, um fenômeno que está tão distante de nós, ele tem um impacto direto aqui, numa fração de poucas décadas. Portanto, é por isso que é tão importante a gente monitorar esse processo, para que a gente possa saber em que velocidade ocorrerá a elevação do nível do mar, para que a gente possa tomar atitudes na sociedade ou desenvolver geoengenharia ou outros processos que possam mitigar isso, né? Agora, não é só a região da Antártica que faz essa diferença toda no clima. A perda de massa de gelo da região ártica, ela vai mudar muito as regiões tropicais aqui no Brasil. E por que isso pode acontecer? No Oceano Atlântico, ele tem o Oceano Atlântico ele tem uma corrente que é extremamente importante para a redistribuição de calor no planeta Terra. É chamada de corrente termoalina. Essa corrente termoalina é uma corrente marítima que passa pelas regiões tropicais, vai lá no Caribe e depois ela deriva em direção ao Atlântico Norte. Por que ela é tão importante? Bem, ela é tão importante porque ela literalmente rouba o calor dos trópicos e leva esse calor superficial até uma parte lá do Atlântico Norte. Então, é por isso que, quando você olha para o Atlântico, de um lado, você vê países que têm até áreas semiáridas, como, por exemplo, a Espanha, e, do outro lado, na latitude semelhante, você tem países muito mais frios, áreas dos Estados Unidos que são muito mais frias. E qual é a consequência disso? Bem, a consequência disso é aquele filme Um Dia Depois de Amanhã. Como que você, através do aquecimento global, pode levar a uma era do gelo? Significa dizer que essas tempestades que nós observamos, principalmente ali na região do sul do Brasil, elas podem ficar mais intensas, né? E essas tempestades mais intensas terem consequências diretas sobre as zonas costeiras. Então, esse processo de tempestades, que é alimentado por uma superfície de um oceano mais quente, ela pode ser amplificada durante esses processos. Então, veja bem, um fenômeno de derretimento que ocorre no Atlântico Norte tem um efeito direto aqui na costa brasileira. A nova versão do IPCC mostra que um novo redimensionamento das emissões de metano mostra um cenário bastante diferente. Mostra um metano com uma contribuição mais significativa para a temperatura global. Desses 1,1 graus Celsius de aumento de temperatura, desde o início da Revolução Industrial, estima-se que aproximadamente 0,7 graus tenha sido decorrente das emissões de CO2.
e que algo em torno, considerando todas as estimativas de erro, o metano ele poderia chegar até 0,5 graus dentro desse contexto todo. Ou seja, o metano ele tem uma contribuição maior do que nós imaginávamos. Essa questão do metano, ela traz também uma outra forma de trabalhar com as mudanças climáticas, porque o metano ele é um gás que ele é mais reativo na atmosfera. Ele reage mais na atmosfera, e isso faz com que a expectativa de vida do metano na atmosfera seja em torno de 10, 20 anos, enquanto que do CO2 é maior do que 150 anos. Então, o que é de diferente do metano? Bem, o que é de diferente é que, se você atuar na mitigação do metano, se você reduzir as emissões de metano, você consegue uma resposta mais rápida para a elevação de temperatura global. E não é só o metano que pode causar, que pode dar para nós, digamos assim, um handicap maior na mitigação do problema. Existem dois componentes importantes que estão mais ou menos ligados, que é o gás metano e o black carbon. O black carbon, ao contrário do metano, é uma micropartícula produzida pela queima de combustível fóssil e queima de biomassa. Essa micropartícula, ela pode ficar muito tempo suspensa na atmosfera, mas pelo fato de ser um aerossol, a sua expectativa de vida é apenas na ordem de alguns poucos anos ou alguns poucos meses. Mas ela tem um papel importante no aquecimento global. Então, se nós conseguimos reduzir as concentrações de metano e de black carbon, a gente pode desacelerar o processo de aquecimento e, com isso, nós poderíamos ter mais tempo para trabalhar na questão do CO2, que vai ficar permanente durante muitas décadas. Então, o metano, hoje, o problema do aquecimento global e dos gases de efeito estufa, ele é um problema que é dividido entre o CO2 e o metano. Por isso que o IPCC ele se traduz em tantos cenários diferentes, porque nós vivemos um período muito complexo, mesmo olhando para os componentes naturais. E outro fator muito importante que a gente deve considerar é o fato de que as mudanças climáticas em áreas distantes de nós, no Ártico e na Antártica, têm um papel fundamental sobre o nosso bem-estar nas zonas tropicais, seja através das variações da elevação do nível do mar, que vai nos afetar no futuro, e a maior fonte dessa variabilidade está na Antártica e na Groenlândia, ou no Ártico, como também os padrões de chuva, de produção de tempestades e de outros fatores que vão se desenvolver aqui no Hemisfério Sul, dado esse cenário complexo que nós nos encontramos hoje. Grandes alterações em atividades vulcânicas, no nível do mar, tempestades, desertificação e outros eventos, como os relatados na aula de hoje, são desencadeados a partir de mudanças no clima e em seus componentes. Nesse cenário, compreender como atuam os gases do efeito estufa, além do papel do metano e do black carbon no processo de aquecimento global, pode ser fundamental na busca de estratégias para mitigar os avanços das alterações climáticas. Na próxima aula do nosso curso, falaremos sobre os modos de variabilidade climática. Até lá!